cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Vocês estão conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos aqui para falar do nosso Vascão. Você que tem aquele desejo de papai do céu, de ajudar o canal do amigo, de dar uma forcinha aqui pro Álvaro Silva, lembrando que eu faço um trabalho amador de jornalismo, tento deixar vocês bem informados com tudo aí, envolvendo o nosso futebol, né? O futebol do Vasco da Gama. E hoje eu tô fazendo uma homenagem aqui à nossa amarelinha, né? A nossa seleção pentacampeã brasileira de futebol, né? Canal aqui que só fala de futebol, e especialmente do Vasco da Gama. Galera, plantão, né? Como eu coloquei na capa aí. Álvaro Silva está fazendo plantão toda hora. Gente, é porque é o seguinte... Reta final, só faltam 15 dias para o Vasco aí encerrar as contratações para o restante da temporada, né, para escrever algum atleta. A gente precisa aí de mais 2, 3 reforços. Ramon Dias trabalha com um número de 3 ou 4 jogadores e eu vou estar falando disso no vídeo de agora. Dá essa força para o amigo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aí e ativa o sininho também. Galera, é o seguinte, vamos começar falando então da coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco aí, meio-dia e meio, ali quase 1h da tarde, do nosso El Búfalo, né? O Búfalo Rossi foi, no caso, reapresentado no Vasco da Gama. Palavras dele, ele ficou muito triste em deixar o clube quando ele deixou na outra ocasião e ficar 3 anos e meio fora do Vasco da Gama. Ele disse que não pensava em outra coisa em todo esse período, a não ser retornar ao nosso clube, a vestir a nossa camisa. Fato é que eu vou até abrir aspas aqui para o Búfalo Rossi, em relação ao que ele falou na entrevista. Estou com vontade de voltar a jogar. Se precisar, estou aí. Fecha aspas para ele. Então isso ele falou, gente, em relação aí às perguntas, né, se ele já estava preparado, se ele já estaria apto para jogo. Ele falou que está com vontade, está com sede, está louco para entrar em campo. Tomara que os números dele agora, nessa nova passagem pelo Vasco, sejam aí muito superiores aos outros números dele da outra passagem, que já eram bons números também. Tomara que ele consiga aí desempenhar bem seu futebol. Seja bem-vindo, boa sorte, Rossi. Acabou essa entrevista coletiva, galera, é o seguinte, todos nós, eu, você e eles, todo mundo, tem até aquela música antiga, eu, você e eles, todo mundo pedem a paz, a paz. Brincadeiras à parte, todos nós esperávamos, gente, uma entrevista ou pelo menos um pronunciamento do de Paulo Brax, né, o diretor de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fato é que o Rossi concedeu a entrevista sozinho, Paulo Brax pegou seu banquinho e saiu de fininho. E quando acabou ali a entrevista de Rossi, acabou mesmo, ele não falou, não deu entrevista, não se pronunciou, não falou nada, niente. Mas Álvaro Silva aqui já entrou lá no site do GE, já comecei a apurar que eu achei estranho, saiu aí alguns sites do Vasco, aí na própria Net Vasco, dizendo que o Paulo Brax ia dar uma entrevista em off, né, para os jornalistas que ali estavam na sala de imprensa de São Januário, hoje ao meio-dia. Então eu não sou bobo nem nada, eu falei, pô, o Grupo Globo, né, deve ter uma prioridade nessas perguntas aí, vamos lá no site do GE. Foi isso que o Álvaro Silva fez, garimpei, investiguei, tô trazendo para vocês aqui, família. Palavras de Paulo Brax, não é o Álvaro Silva que tá falando, não é o canal Vascaíno desde sempre que tá falando, tá? Não foi o meu vizinho aqui da rua, não. Paulo Brax falou, é o seguinte, gente, vou abrir aspas para o homem aqui. O nome ainda não vazou. Quem será? Aí, gente, eu pergunto para vocês, quem será o 10 cruzmaltino? Esse quem será era eu, esqueci de fechar aspas. O nome ainda não vazou, fecha aspas. Aí eu pergunto, quem será o 10 do Vascão? Segundo Paulo Brax, vou até ler de novo aqui, vou abrir mais uma aspa aí. Não vou abrir mão de buscar um craque, afirmou. Isso eu vi no site do GE, família. Isso eu vi no site ali do GE, entendeu? Que tomara que ele não abra mão mesmo, né? Todo craque que ele acabou buscando acabou não vindo. O fato é que também não é só culpa dele, tem a questão financeira e tem a questão também do momento atual esportivamente que a gente vive na tabela do campeonato, que é um momento muito delicado. Muitos atletas teriam se afastado do clube em relação a isso, a parte esportiva que a gente vive nesse momento. Fato é, gente, que ele alegou ali em entrevista para o Globoesporte.com que o Vasco da Gama está negociando e as negociações avançaram pelo meia Alan Sanora, né?
E é o seguinte, família, eu vou colocar uma arte para vocês na tela aí, das oitavas de final da Libertadores. Álvaro Silva, mas como assim? Você está falando das oitavas de final da Libertadores? O Vasco não tá jogando? Vocês vão entender agora. Não é pra zoar o cheirinho do Mulambo, né, que ficou no cheirinho, não é pra zoar, mas já zoando, né, chupa mulambada, né. É o seguinte, segundo o empresário de Alan Sanora, segundo também a reportagem do Globoesporte.com, hoje apurada diretamente com Paulo Brax, o Vasco negocia sim com o Alan Sanora, o Vasco fez uma proposta pelo atleta, está aí nas tratativas, né, a negociação está ainda em curso. O que o Globo Esporte trouxe pra gente de novidade aí, que eu já tinha falado para vocês ontem à noite, né? É que esse clube que estaria disputando Alan Sanora com o Vasco da Gama não seria mais o Santos, e sim um outro clube agora que atua, que está jogando a Libertadores da América. Aí a gente, vamos fazer um balanço rapidinho com a arte. Agora sim, eu errei. Agora sim, vamos colocar a arte na tela aí. Fazer um balanço aqui. Quem são os brasileiros que estão na Libertadores que podem estar contratando Alan Sanora, podem estar tentando contratá-lo? Pode ser o Internacional de Porto Alegre, lembrando que esse faz bem o perfil do Internacional. O perfil do Internacional de contratação é tipo do Vasco, adora um gringo. Na minha opinião, não sei se o Fluminense, vocês podem ver, o Fluminense passou de fase. Não sei se o Fluminense estaria interessado, até porque o elenco do Fluminense tem bastante peças de reposição, é um elenco muito bom, diga-se de passagem. O Mulambo da Gávea não é, porque já está fora e eles também estavam especulando prateleira mais alta. Então assim, o Atlético Paranaense já saiu. Quando saiu essa notícia aqui, o Atlético Paranaense já tinha perdido, né? Será que era o Galo Mineiro? Mas o Galo Mineiro já saiu. Será que é com o Palmeiras? Eu acredito que não, porque o Palmeiras não trouxe ninguém, vai trazer um jogador, entre aspas, aí, que tá sem clube, que ninguém conhece. Acho que a Leila Pereira não faria isso. Será que pode ser o próprio Olímpia, né, do Paraguai, que está negociando com o Alan Sanora? Não sei, gente. Tirar essa arte da tela aí agora é o seguinte, né? Colocar mais uns lances dele para vocês verem aí. Eu peço perdão a vocês. É o seguinte, Alan Sanora, ele começou a carreira atuando como segundo volante, jogador que sai ali, tipo um Jair da vida, exemplo. Ele começou jogando nessa posição do Jair. Ele foi evoluindo, foi aperfeiçoando, começou a fazer gols aqui, assistências ali, e ele adiantou. No que ele adiantou, ele se encaixou bem como camisa 10. Os números deles não são grandiosos. O melhor momento da carreira dele é no Independiente da Argentina. Vocês estão vendo os lances dele aí? Lógico, isso aí é um compilado, né? É uma união de todos os lances. Aí fica parecendo que o cara arrebenta, né, gente? Se eu pegar, por exemplo, eu pegava no gol. Se eu pegar todas as defesas que eu já fiz jogando bola, vai parecer que eu era um goleiraço. E eu não era um goleiraço, eu era apenas um bom goleiro. Ponto. Mas voltando ao assunto. Vocês acham que ele vai realmente corresponder a essa meiuca do Vasco da Gama? Porque, segundo eu apurei bastidores aqui do Vasco da Gama, é o seguinte, ele chegaria no Vasco não para ser o camisa 10 de impacto, mas chegaria sim para atuar nessa posição de camisa 10. Segundo Paulo Brax informou ao Globoesporte.com, ele chegaria ali para brigar por vaga, para dar rodagem ao elenco, para jogar ali juntamente com Bruno Prachedes, com Jair, com Cauã Barros, né, com Marlon Gomes. Ele seria esse jogador de dar essa opção, do treinador olhar para o banco e ter mais uma opção, com Paulinho de Paula, que vem se destacando, né? Então ele seria um jogador aí para chegar, para agregar no elenco, brigar por vaga e dar essa rodagem, né? Porque tem a questão de suspensão, por cartão amarelo, expulsão, tem a questão de lesão, tem a parte muscular, enfim. Tem a questão contratual, que é o caso de Bruno Prachedes, que é do Red Bull, não vai poder jogar. Então, por esses motivos, é bom você ter outras peças no elenco para você repor quando algum atleta não puder estar em campo. Então, segundo Paulo Brax, o Vasco estaria aí avançado nas tratativas com a Alan Sanora, não para ele ser aí o tal camisa 10, para ser uma contratação de impacto, não. Para ele chegar ali, para ser um jogador, para poder disputar a vaga no meio campo e dar essa rodagem no nosso meio campo. Isso já esclareceu. E como eu disse para vocês, no outro dia eu falei que ele era 10, aí no outro dia eu falei, não, gente, eu vou corrigir, ele joga como 7. Na verdade, ele é um pouco de cada coisa. Ele joga como 10, joga como 7, joga como 8. Ele é ali jogador de meio campo. Uma coisa que ele não é camisa 5, é marcador, mordedor, né? Box to box, que vai lá na defesa, vai no ataque, isso ele não é. Ele é um jogador ali mais ali de meia cancha, do meio campo mesmo ali, do meio para frente, chega na área, coisa e tal. Vocês podem ver que a maior parte dos gols dele, é de falta. Ou são gols aí na entrada da área, ou até mesmo de fora da área, mas aí eu acredito que se for chegar nesses moldes, chegaria de graça, né? Acredito que o salário dele não deva ser astronômico, eu acho que pode agregar no Vasco sim, lembrando que ele é um jogador novo e Ramon Dias sabe trabalhar a parte psicológica dos atletas, sabe trabalhar aí essa parte tática, técnica de cada um, a gente observa nisso que ele está conseguindo extrair coisas muito boas de atletas que estavam aqui no nosso elenco, que a gente já estava até com raiva de ver, ele está conseguindo aí dar uma mudada nesse panorama, então eu
acredito muito no trabalho de Ramon Dias. Então vamos ver, se Alan Cenoura vier, acho que Ramon Dias pode colocar ele nessa engrenagem do nosso time aí, para ser uma dessas peças aí de rodagem do nosso meio campo. Álvaro Silva, mas e o camisa 10? Vou falar agora, galera. Antes de falar do camisa 10, Robert Pereira, ontem eu disse a vocês que o Vasco estava sondando. Agora o Vasco já está realmente aí, já conversando com o empresário de Robert Pereira sobre a possibilidade dele vir jogar no Brasil. O empresário dele foi bem claro, gente, deixou bem claro que o atleta dele, no caso o Robert Pereira, não tem essa prioridade de vir atuar atualmente aqui na América do Sul, né? Na verdade, aqui na América Latina, América do Sul, não tem essa prioridade. Ele quer aí, a primeiro momento, ele quer continuar ali atuando no mercado europeu. Lógico, se não for primeira prateleira, segunda, de repente até terceira prateleira, se tratando aí de valores financeiros. Mas fato é que ele ainda não fechou as possibilidades para vir jogar na América do Sul ou até mesmo no Brasil. O empresário dele trabalha com essa hipótese, está aberto a propostas e o Vasco já estaria iniciando aí algumas conversações por Robert Pereira. Vamos aguardar aí, né, qual desfecho vai dar. Lembrando que a gente ainda tem aí 14, quase 15 dias para a gente registrar jogadores. Essas contratações internacionais levam um pouco de tempo, em questão que não é diferente. Quando a gente contrata algum jogador que mora aqui no Brasil, você vai lá no São Paulo para contratar, igual o Vasco fez no início do ano, para contratar o Léo, nosso zagueiro. É tudo diferente, porque o Léo já jogou no Rio, ele já morou no Rio e ele é carioca. Ele estava morando em São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro é pertinho. Inclusive eu moro aqui quase que no meio, 30% perto do Rio e 70% perto de São Paulo, na meiuca, pertinho aqui no sul do estado do Rio de Janeiro. Né? Da onde eu moro para o Rio é 2 horinhas e para São Paulo dá 5 horas de carro. Então é diferente você contratar um jogador aqui de perto, em questão de ele pega o telefone, em questão de um dia, 2 dias, ele já alugou um apartamento, já mobiliou a sua casa, já fez a mudança, né? Tudo se resolve. Agora, para você vir lá dos Estados Unidos, vir da Europa, da China, do Oriente Médio, de qualquer outra parte do mundo, é mais complicado. Quando o jogador é aqui da Argentina, que foi igual o caso de Pablo Verratti, ele pegou um voo na quinta-feira, na sexta-feira ele já estava aqui, é mais fácil, é mais rápido as coisas. Então, quando você começa a se tratar com uma negociação internacional, tudo é mais demorado, os trâmites legais, documentação, as trocas, né, da própria documentação, valores, que aí lá eles já tratam valores se tratando sempre baseado na moeda do euro e no dólar, não baseado no real, né? Então tudo isso muda nesse tipo de negociação. Fato é que o Vasco estaria aí conversando com o staff, com o empresário de Robert Pereira, para ver que fim pode dar essa situação. E a situação aí de Nicolas Gaitan, né, Nico Gaitan, estaria aí fria, morna, né? Nem sim, nem que não, é apenas um nome aí que foi ventilado no Vasco da Gama, não tem nada certo ainda até o momento. Agora falando desse tal camisa 10, a gente não tem esse nome, segundo Paulo Brax, o nome não vazou. Paulo Brax disse, foi bem taxativo em entrevista ali com o Globoesporte.com. Ele disse que o nome não vazou. O Vasco está procurando esse camisa 10 e outra coisa, segundo Paulo Brax, não seria aí a prioridade de Ramon Dias, esse jogador de cancha, esse camisa 10, esse cara que resolve o meio campo. Não seria aí a prioridade de Ramon Dias. É lógico que Ramon Dias vai ficar feliz se chegar um cara aí, né, com de alto nível aqui no Vasco da Gama. Paulo Brax disse que não vai desistir de buscar por um jogador aí de muita qualidade, por esse craque, né? Vamos dizer assim, no linguajar do vascaíno ultimamente, nos últimos meses, né? Não vai deixar de correr atrás da cereja. Gente, quem será esse camisa 10 que o Paulo Brax disse que está negociando aí e que o nome não vazou? Quem seria? Ele falou que é um jogador enorme. Palavras de Paulo Brax, gente, não é de Álvaro Silva. Ele não falou que é um jogador grande, ele não falou que é um jogador médio, ele não falou que é um grande jogador, ele falou que é um jogador enorme. Quem seria? Lembrando que uns dias atrás aí um jornalista aí disse que o Eden Hazard podia pintar no Vasco. Uns 10 dias atrás a gente ventilou, especulou aqui a situação de Pastore, né? Ele mesmo, passado ali com passagens pelo Real Madrid, PSG. Depois o Vieto, acabou que não veio pela questão financeira e da família dele, né? Vários outros depois também, né? Então vamos aguardar. E se tratando também aí de zagueiro, ao que Paulo Brax afirmou para o Globoesporte.com na tarde de hoje, é que o Vasco, o Ramon Dias, ele pediu especificamente Robert Rojas. Ele não pediu para Paulo Brax um zagueiro pela direita, ele pediu Robert Rojas, que porventura atuava pela direita. Então, a prioridade de Ramon Dias não era qualquer zagueiro, era Robert Rojas. Como não aconteceu,
teria esfriado essa situação de contratar um zagueiro que atue pela direita. Por isso aí o Vasco da Gama vem trabalhando com outros nomes. Gabriel Dias voltou a treinar um ano após ficar fora dos gramados, voltou a treinar com bola, assim como o Cauã Barros também, mas aí o Cauã Barros já é meio campo. Mas o fato é que Ramon Dias colocou o Robson para atuar como lateral direito, função que ele já exercia na equipe do Santos, né? Uma vez que a gente mudou o esquema tático, jogando no 3-5-2, ele não vai subir para apoiar, então dá para fazer aquele corredor defensivo. Muita gente critica, fala bem, fala mal, eu não estou aqui para entrar nesse mérito. Estou apenas comentando com vocês a forma ali que Ramon Dias vem montando a nossa equipe. Fato é, conforme o GE informou, não seria essa prioridade do Vasco contratar esse zagueiro pela direita. Ramon Dias quer sim mais um volante, né, que seria aí o Bulaldi, um jogador de meio campo aí, que não chega a ser volante, um jogador de meio campo, precisa sim de um meia armador e quiçá aí talvez um jogador para jogar pela esquerda. Vamos ver aí, vamos aguardar que desfecho vai dar aí, né? Eu entrei nesse plantão aqui porque é uma notícia forte, embora a gente não tenha o nome desse jogador. Se Paulo Brax não estiver fazendo cortina de fumaça, né, para tirar o foco dele, porque todo mundo agora tá caindo de pau nele nesse exato momento. Todas as mídias que falam de Vasco, os canais de Vasco, estão todo mundo falando mal do Paulo Brax, porque ele não falou, porque ele não se pronunciou, porque ele não explicou para onde foi o dinheiro que entrou no Vasco, porque as contratações na janela, ele não deu parecer nenhum. Então tá todo mundo marretando. Só que Álvaro Silva foi lá, investigou e achei a notícia que daqui a pouco vai estar bombando para todo mundo ver aí, que tem esse tal camisa 10. Agora a gente não sabe se esse camisa 10 existe mesmo de verdade, é real a chance, ele pode estar chegando no Vascão. Se ele falou que é um camisa 10 enorme, é jogador de impacto, para fechar aeroporto, para esgotar a camisa em poucas horas, para lotar estádio, para fazer apresentação, aquela coisa toda. Agora, se for mentira dele, é mais uma das muitas cortinas de fumaças criadas aí por essa diretoria do Vasco da Gama. Então, vamos torcer para que não seja cortina de fumaça, né? Porque o Paulo Brax, o seu tá na reta, hein? Abre o olho, hein, pai? Ó, a sua batatinha tá assando, hein? Tá assando mesmo, e não é na Airfly não, hein? Tá assando legal. Então, ou você contrata, traz esse camisa 10, não é grande não, enorme pro Vasco da Gama, irmão, ou você fica quietinho e só fala na hora certa, tá bom? Porque aí você pode se complicar com nós torcedores, com o seu patrão aí, Josh Wander, com o seu parceiro aí, porra, amigaço aí, Jorge Salgado. Então, abre o olho, Paulo Brax, fica ligado aí, como diria aí o bordão, né? Presta atenção no serviço, garoto. Galera, vamos mudar de assunto pra gente estar encerrando o vídeo de hoje. É o seguinte, né, a expressão vamos fazer uma vaquinha, para quem não sabe, né, surgiu aí há poucos dias aí um historiador, vou até colocar o vídeo dele já, surgiu nos anos áureos ali do Vasco da Gama, naquele período que o futebol era amador, o Vasco vinha de vento em popa no futebol amador, não era profissional, mas vinha disputando campeonatos, ganhando competições internacionais até mesmo, e aí viram ali a necessidade de dar uma bonificação, um prêmio para os atletas, uma vez que não era costume daquela época, não era comum jogador ganhar dinheiro para atuar, na época era uma coisa feita de maneira amadora mesmo, fazia pelo prazer em jogar, pelo prazer por gostar do esporte. Assim como eu e você torcedor, a gente joga aquela pelada, antigamente era desse jeito, só que era uma pelada mais organizada, tipo o campeonato de várzea hoje, mais organizado, é a maneira que era antigamente. E aí a diretoria ali do Vasco da Gama começou aí a fazer a tal vaquinha, e a vaquinha ela faz alusão ao jogo do bicho, é um jogo muito conhecido, muito famoso aí, que naquela época então era muito mais, que não existia tecnologia, não existiam tantos jogos de aposta como existem hoje. Então o jogo do bicho bombava, né? Na época até donos de clubes, presidentes de clubes eram bicheiros, né? Um caso ali como o caso de Castor de Andrade, enfim, mas já é uma outra história. Fato é que foi daí que surgiu essa expressão. Quando o Vascão ganhava jogo grande, jogo importante, era 25 conto de réis na época, o dinheiro da época, e o número 25 é justamente o número da vaquinha. Agora, eu sou apenas aqui um torcedor, né, tirando uma onda de jornalista, vou deixar aí falar quem sabe falar, vou dar a palavra aí pro historiador vascaíno, esse camarada que deu essa notícia pra gente aí, esse fato bem interessante. Já vou ficar por aqui, vou me despedir de vocês, mas à noite eu broto com o resumo do dia, com tudo mais detalhado. Valeu, família, eu peço pra vocês
aí, compartilha o nosso conteúdo, tô colocando 2 conteúdos por dia, dá uma força pro amigo aqui, já assistiu um, corre lá no outro lá, deixa o like no outro conteúdo, deixa o comentário, se você não quiser assistir o vídeo inteiro, ok, mas pelo menos entra lá no vídeo lá e deixa o like para ajudar o amigo. Valeu, família? Eu vou deixar o vídeo do historiador aí falando mais um pouquinho dessa história da vaquinha e fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu! Sabe quem inventou a expressão fazer vaquinha? A torcida desse estádio daqui. Gente, papo de jogador receber muita grana é coisa recente. No começo do século XX, no começo dos grandes clubes, quem jogava costumava não receber nada ou recebia pouquíssimo. O Vasco, inclusive, era um dos poucos que dava salário. Vamos para a expressão. Olha só a tabela do jogo do bicho. Cada bichinho tem um número. A cobra é 9, o leão é 17 e a vaca 25. Pensando no perrengue financeiro dos jogadores, a torcida do Gigante da Colina, na década de 1920, resolveu juntar uma grana para contribuir para a felicidade geral dos atletas. Pega um dinheiro do fulano daqui, pega do ciclano dali, a cada vitória um cascalhinho no bolso dos jogadores. Lembra dos números? Eles significavam a quantia de grana que os torcedores ofereciam. Quando a vitória não era tão importante, davam 5 mil réis. 5 é o número do cachorro. Quando o jogo era muito importante, 25 mil réis eram dados pelos torcedores em caso de vitória. 25 é o número da vaca. Acabou pegando a expressão fazer uma vaquinha. Curtiu o vídeo? Então não deixe de compartilhar o Tá Na História. Valeu!